Um dos genocídios mais brutais da história não ocorreu somente na Alemanha nazista, nem somente na Armênia, nem somente na Ruanda e nem somente na Iugoslávia. Aconteceu também na Ucrânia e foi cometido pelos comunistas que prometiam libertar os pobres. E o nome desse genocídio é Holodomor. Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk. Eu sou o Oliver e hoje nós iremos falar sobre este genocídio pouco comentado e pouco falado, que é Holodomor, que ocorreu na Ucrânia. Então, no podcast de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre como os comunistas agiram, o que eles fizeram e por que de fato foi um genocídio, o que a academia fala e também uma recomendação de livro para você, meu amigo, que está aí do outro lado, certo? Então vamos lá. Eu escrevi uma série de posts sobre isso. Eu lerei os posts e também irei comentar, né? Os posts serão o meu guia, o meu roteiro aqui para ficar mais fácil, certo? Então vamos lá. Entre 1931 e 1933, milhões de camponeses ucranianos morreram de fome, não por seca, não por pragas, mas por decisão política. A União Soviética coletivizou as fazendas e transformou o campo em um campo de extermínio por inanição. Então foi isso que ocorreu Holodomor. Com toda aquela justificativa, não, veja bem, nós precisamos coletivizar a propriedade privada. Ineficiência, burocracia, o que aconteceu? Inanição, fome. E tudo isso foi o quê? Um planejamento. Não foi simplesmente algo, não sei o que está acontecendo. Certo? Próximo post. O governo prometia progresso com o maquinário agrícola e produção em massa. Sempre o governo, não é? O governo sempre promete maravilhas. Não, pode deixar que a gente resolve tudo. Na prática, os camponeses recebiam menos que operárias urbanas, trabalhavam para o Estado e só sobreviviam graças a pequenos lotes particulares. Quando esses lotes foram confiscados, veio a morte. Então, quem conseguia dar comida para aqueles camponeses da Ucrânia eram justamente pessoas que tinham pequenos lotes particulares e, de maneira clandestina, dava comida para esse povo, que, evidentemente, não foi possível dar comida para todo mundo, não é? Então, houve a grande fome. Continuando aqui. Esse processo foi chamado de coletivização. Na teoria, era o futuro. Como sempre. Sempre quando o governo tem alguma ideia, não, eu vou cuidar dos trabalhadores. Não é? Eu vou cuidar da internet, não vou deixar que ninguém fale mal na internet, eu vou regulamentar as redes sociais. Sempre o governo, doce governo. Não é? O governo está certo. Na realidade, era o retorno à servidão. Camponeses sem propriedade, sem salário, sem comida. Só restava o corpo e nem isso durava muito tempo. Não existiam lugares para você enterrar tantos corpos. O negócio foi absurdo. A fome era tratada como sabotagem. Quem escondia um saco de trigo era acusado de traidor. Quem protestava sumia. Ora, ora, ora! Será que isso é um pouco parecido com o Brasil? Meu caro internauta. Eu ia falar telespectador, mas não é telespectador, é meu caro internauta, né? Se você for escrever sobre determinadas pessoas nas redes sociais, será que a polícia do governo aparece na sua casa? Não sei, aqui eu só estou colocando, não é? Continuando. Milhares foram deportados, outros tantos morreram em silêncio, comendo cascas de árvore, ratos e até carne humana. É isso que acontece, certo? Quando você está com fome, você vê onde o ser humano chega, certo? Casca de árvore, rato e provavelmente carne humana de alguém que já faleceu ali. A coisa é muito triste. O termo Holodomor significa em ucraniano morte pela fome. Durante décadas, o regime comunista negou. Assim como também o regime comunista, eles negaram no começo Chernobyl. Esse detalhe é muito importante. Não está ocorrendo nenhuma explosão nuclear aqui com as nossas usinas. Está
sendo tudo perfeito, não é? Assim como nosso governo, da Brasilândia, muitas vezes mascara os números. Mas vamos lá. Mas os que fugiram contaram. Stalin nos matou por sermos ucranianos. Quis apagar nossa nação. Nascia a tese de que aquilo não foi apenas fome, foi genocídio. Por quê, pessoal? Porque a Ucrânia era um dos países mais nacionalistas, não é? E defendia a sua tradição, a sua cultura perante a coletivização cultural e do capital ucraniano. Não é? Quando eu digo nacionalista, no sentido de defender a sua pátria, os seus valores. Opa, peraí, mas como assim? Você quer pintar esse prédio vermelho? Mas esse prédio sempre for azul e amarelo? Não, que veja bem, agora a grande mãe da União Soviética vai coletivizar. Opa, peraí, opa, a resistência. A gente precisa dar um jeito nesse povo. Não é? Começa a surgir aí, quando essas pessoas escapam e começam a falar ao resto do mundo. Assim também como Solzhenitsyn, não é? A gente sabe muita coisa que aconteceu com o Solzhenitsyn e dos gulags, por quê? Porque ele saiu de lá, não é? Mas continuando aqui. Após a queda da União da República Socialista Soviética, os arquivos foram abertos. Não se encontrou um plano formal de genocídio, mas as evidências mostraram outra coisa. Stalin deixou a fome acontecer, organizou a tragédia e intensificou onde havia mais resistência contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Adivinha onde? Exatamente na Ucrânia. Para quem está vendo aqui no YouTube e não no podcast, tá? Eu estou colocando as imagens que foram tiradas daquele período ali. Então, essa informação, pessoal, é muito debatida na academia. E você pode encontrar no livro do Tiago Braga. Né? O Tiago Braga, ele tem um canal chamado Brasão de Armas, na qual ele fala muito sobre comunismo. E ele tem, de fato, um livro que eu vou recomendar no final, baseado em uma série de teses dentro da academia sobre a questão se foi um genocídio planejado, no sentido, vamos deixar os ucranianos morrendo de fome, ou sim, os ucranianos estão passando fome. Então vamos deixar eles com fome mesmo. Certo, meus amigos? Então, esse é um aspecto muito importante, certo? Continuando aqui, então, o texto. Na Ucrânia, berço do nacionalismo antissoviético, Stalin cortou alimentos, puniu cidades inteiras, impediu fugas e usou a fome como arma de controle populacional. Não foi uma catástrofe natural, foi uma estratégia de poder. Então, assim, você querer usar a fome como estratégia política já não vem de hoje. Lembra que o Solzhenitsyn fala, né? Os nazistas aprenderam com os comunistas, certo? E tem muitas nações que aprendem com os comunistas até hoje. É você usar a fome, você usar a falta de água, você usar a falta de emprego. Não é? Então o que a gente pode fazer para esse estado melhorar? Não, vamos fazer nada, não. Vamos dar dinheiro para esse pessoal fica dependendo da gente, certo? O problema não é o dinheiro, sim, o problema é a intenção. Qual que é a intenção? Controle populacional. É sempre isso. Não é? Controle populacional. E se você não obedecer ao governo, não te dou comida. Então é evidente, a pessoa tem que aceitar comida. Não é? Mas é isso, essa é a estratégia. Os comunistas estão falando em escola aí há centenas de anos. Né? Foi genocídio? Continua aqui o texto. Alguns chamam de limpeza étnica, outros de crime contra a humanidade. Mas todos concordam num ponto. Foi um dos massacres mais cruéis do século XX, certo? O genocídio armênio também, que é pouquíssimo falado, também foi um dos massacres cruelíssimos, se é que existe esse termo, acho que sim, do século XX. Então, o livro que eu recomendo, caso você queira se aprofundar mais, é esse livro aqui do Tiago Braga, do canal Brasão de Armas. Eu vou deixar aqui o link na descrição, que se chama Mitologia Soviética. Então, pessoal, antes da gente finalizar aqui, né, não se esqueça de, se puder, se torne membro do canal. E agora nós temos um Pix, tá? O Pix está aqui na descrição, o número do CNPJ, porque aqui a gente é meio parecido com a Igreja Católica, a gente só perde oferta no final. Não é se você quiser dar, se não quiser dar, ok? Deus te abençoe também. Então, lembrando, esse livro é muito bom, ele revela os pilares ideológicos que sustentam esse horror e desmonta os mitos que ainda sobrevivem hoje.
Certo, pessoal? Muito obrigado e a gente se encontra amanhã. Até mais.